O presidente Lula fez críticas à atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Durante o discurso, o presidente expressou preocupação com a maneira como cidadãos negros e pobres das periferias são tratados, afirmando que é necessário respeitá-los para evitar tragédias. Dá uma olhada. Nesse estado maravilhoso, que não é só Copacabana, não é só Ipanema, é o povo pobre, negro, o povo da periferia, que precisa ser tratado com respeito. Para que nunca aconteça o que aconteceu com um menino de 16 anos, que foi assassinado por um policial despreparado ou irresponsável. Essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua. Vocês deram uma olhada na cara do Cláudio Castro? Ele faz assim, ó, câmera close, ele faz assim, ó. Sim, é realmente. Uma coisa que não veio ali foram as palmas, né? Só veio no finalzinho. Vocês repararam na cara dele? Cláudio Castro tá sempre com essa cara, só o corpo tá ali. A impressão que dá é que a cabeça dele nunca tá ali. Ele fica olhando pro nada, às vezes fica mexendo no nariz. O corpo mesmo. Ele mexe no nariz? Que interessante. Fica assim, ó. Fica limpo o salão, hein? Mas não é limpeza, né? Não é por dentro, não, é por fora. Fica tá. Assim, é massagem. Sei lá, massageando o nariz. Eu estaria massageando a cabeça. É, aqui, desvio de septo, chama. Mas ele parece que está assim, sempre em Nárnia. O bicho pegando aqui no Rio de Janeiro, ele sempre em Nárnia. E você vê o Freixo levanta, aplaude. Aí você vê ali o Eduardo Paes empolgadíssimo, né? Soldado do Lula, como ele se coloca. Cara, pelo amor de Deus, quanta hipocrisia. Olha a quantidade de coisa que Lula acabou de falar ali, sabe? Fazendo um teatro. Agora, Antônia, é mais uma vez um discurso do presidente da República contrário às polícias, né? Ou seja, colocando a polícia como se fosse justamente alguém ruim. Parece humano ontem. Que é isso? Você acha que pareceu o discurso do humano? Pareceu humano ontem. Não, brincadeiras à parte. O populismo e a demagogia que o PT realiza em cima da população pobre, periférica, daí já coloca um recorte racial em cima, faz parte de um pacote de busca de aceitação de um discurso social que o PT busca realizar. Nós sabemos qual é a fórmula que o PT enxerga a segurança pública, Paulo. Quando esses dias eu estava até refletindo sobre isso, né? Porque quando a gente eu cheguei até a comentar contigo no WhatsApp. Você reflete muito, né? Eu reflito bastante, até mais do que eu deveria. Liga o chuveiro, pensa na vida. Olha só, porque partido é parte de um todo. E quando a gente fala parte de um todo, claramente a gente está fazendo um recorte da sociedade. Olha, nós queremos representar parte desse segmento social. E o PT escolheu o lado que ele representa. Eu não estou falando aqui demagogia, populismo, falando do boné do Lula, eu estou falando fatos. Quando a gente discute, Paulo, por exemplo, a segurança pública na rua, né, como deixar a cidade mais segura, o PT ele prefere discutir a abordagem policial. Quando a gente discute, por exemplo, a importância que o bandido cumpra a sua pena, o PT está discutindo a política de descarceramento, a política de desmilitarização da polícia, né? Então tem ressocialização, então tem um discurso do PT que é um pacote completo. O que me assusta e me surpreende é a forma como o Lula ele vai, de certa forma, tentando sinalizar para a base, para, de certa forma, não gerar um descontentamento, né, falando dessas questões, mas, ao mesmo ponto, ele também não busca se chocar com a opinião pública, que é o exemplo do silêncio que ele se encontra na Operação do Guarujá, né? Agora, é mais um discurso que segrega, né, mano? Mas assim, vamos separar as coisas. Um menino de 13 anos que frequenta igreja, que joga futebol, que simplesmente sonha em ter um futuro e é assassinado por um agente do Estado, é uma tragédia. É uma tragédia e que precisa ter uma fala, precisa ter um gesto dos representantes do Estado, do prefeito, do governador, do presidente da República. Isso é parte da questão. E aí, como que um policial chega nessa situação de matar indevidamente? Quero crer que não foi de propósito, não sei, temos que ver, apesar de que dizem que tem vídeo que mostra que o policial sabia o que estava fazendo, que o menino já tinha caído e o policial atirou. Sendo assim, esse policial não é mais um policial, né? Alguém que atira numa criança de 13 anos que está caída, não se comporta como policial, se comporta como um bandido.
Mas não é tudo. Desonra a farda que veste. Olha, uma coisa que me chamou muito a atenção no discurso é que o Lula, ele se inflama, tudo isso é também uma forma de você puxar palmas e aplausos, enfim, só que não veio, dessa vez veio lá no finalzinho. Então, ou seja, eu acho que o povo também já está cansado desse tipo de discurso, sabe? Eu acho que a galera, na verdade, eu acho que o povo, eles querem muito mais hoje, não só a questão da prevenção, mas querem atitude, sabe? Porque você chegar com um discurso embalado aonde a gente já sabe que o Rio de Janeiro sofre realmente com a violência, por que não chega dizendo assim, olha, nós vamos acabar com a violência, o plano vai ser esse daqui pra frente, mas sabe? tem um ponto. E não ficar com esse discurso, porque, mano, não foge mais uma vez do que um discurso político e sapateando. O assunto é extremamente relevante. Claro, a gente não pode ausentar isso, mas simplesmente, mais uma vez, sapateando em cima do problema. E aí é onde eu ia chegar, porque uma coisa é fazer o discurso, que é mais fácil, outra coisa é resolver o problema. Porque quando a gente olha a polícia do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é a bagunça que é à toa. O Rio de Janeiro... Tem uma construção bem feita ali, né? Exatamente. E que há uma corrupção endêmica no estado, no Rio de Janeiro, que vai do governador, vários que foram presos, até a base. E passa pela polícia. Quando a gente fala da milícia carioca, é uma corrupção que está entranhada dentro da polícia. E isso é muito difícil de resolver. Isso precisa de gestão na polícia, de hierarquia. A coisa do... Quando um policial mata, acha que tem autorização de matar, que tem autorização de negociar com o traficante, enfim, de virar um malandro com farda, a gente está falando de uma instituição que precisa de um choque de hierarquia, de ordem. Mano, a gente não tem, obviamente, mais informações a respeito desse caso do menino de 13 anos. 13 anos. De apenas 13 anos. Obviamente que as investigações elas vão trazer mais detalhamento dos fatos pra gente. Agora, o que eu volto a insistir é a questão do nível do discurso. O nível do discurso não é proporcional de uma situação para outra que o Lula faz. O exemplo que eu dou é muito claro. O nível de raiva que ele tem é muito superior quando acontece, obviamente, algum tipo de excesso por parte de algum policial. Só que esse nível de raiva e essa intensidade de discurso, ela não acontece quando, por exemplo, um menino de 18 anos, 17 anos, mata alguém, entendeu? Você não tem esse nível de intensidade de raiva, de indignação por parte dele. O foco dele é único e exclusivo na polícia. E eu acho que esse tipo de discurso, ele segrega e vai cultuando na população um certo ódio aos policiais. E eu acho que isso dentro de uma democracia é péssimo. Exato. Não, e tira completamente a relevância do policial na rua. Isso é péssimo. E assim como é preciso se solidarizar com um caso como esse de um menino de 13 anos que foi morto pela polícia, é fundamental se solidarizar com os policiais que morrem em operação, que são também vítimas dessa situação. São muitas vezes jogados para o confronto sem respaldo, sem preparo, sem equipamento. Então, sem dinheiro, com às vezes a viatura velha, a porta abrindo. É isso aí. Muito bem.